desculpem. Bom, vamos lá. Pessoal, muito boa noite, sejam todos muito, muito bem-vindos. Obrigada por escolherem estar essa noite conosco, para que a gente possa fazer um bate-papo bem bacana aí com o Marcelo. Então, a gente já vai estar apresentando logo isso para vocês. Então, só para quem é a primeira vez aí, que a gente não conhece, então tem um pessoalzinho, umas carinhas novas aí, que a gente ainda não conhece. Sejam muito bem-vindos, sintam-se à vontade para perguntar e tirar as dúvidas. Eu me chamo Alessandra, junto com a Martinha, que está nessa sala, nós idealizamos esse programa, que chama Programa Próximo Passo, que é um programa que a gente deu início no começo da pandemia, pensando na saúde emocional, saúde física e um espaço para network. Então, a gente vem fazendo esse trabalho já desde o começo da pandemia, tem muita coisa bacana. Para quem tiver de olho no chat aí, a gente deixou o link da nossa plataforma digital, que vocês podem estar acessando, inclusive, o que vai ser falado hoje vai estar lá na nossa plataforma digital, muito provavelmente até segunda-feira, creio que amanhã a gente já coloque, mas a gente às vezes demora um pouquinho para subir os vídeos, 2 dias, num prazo aí de 48 horas, e aí, dentro dessa pandemia, a gente conseguiu essa brincadeira, que tudo começou como uma brincadeira, e hoje a gente está trazendo muita gente bacana, gente demais aí que vem contribuindo muito, e nós estamos crescendo, aprendendo muito, todo mundo se ajudando aqui, está sendo muito legal, e o mais importante disso são as novas amizades que estão sendo criadas aqui, que estão sendo feitas, então sejam todos muito, muito bem-vindos mesmo, para a gente é uma honra, cada vez que a gente vê uma carinha nova, cada vez que a gente vê alguém chegando aí, porque é uma satisfação enorme para a gente adora conhecer pessoas, e essa foi para a gente a melhor oportunidade que podia ter acontecido. O Marcelo vai estar... Eu vou dispensar a apresentação do Marcelo, eu vou deixar para a Martinha apresentá-lo. Martinha vai falar um pouquinho sobre o Marcelo, sobre o tema de hoje, depois a gente passa para ele. Quando o Marcelo estiver falando, pessoal, a qualquer momento, se alguém quiser fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, fazer alguma colocação, vocês podem sinalizar para a gente aí no chat de vocês, tem uma mãozinha que dá para levantar, podem escrever no bate-papo também, no chat, que eu pego o bate-papo, eu transmito para o Marcelo, que ele vai estar mais focado em falar com vocês, então eu faço essa ajuda aí pelo chat aí para passar para eles as perguntas ou dúvidas, então fiquem à vontade, a gente normalmente abre para vocês estarem interagindo, porque a ideia é um bate-papo, a ideia é essa troca, tá? Então fiquem bastante à vontade, só durante a fala dele a gente vai mantendo sempre os microfones mais desativados, para evitar só ruído ou interferências, porque às vezes a gente espirra, acontece alguma coisa e puxa toda a interferência da fala dele, tá bom? Então é isso, Martinha, por favor, apresente o nosso convidado especial dessa noite, que no aquele approach de 10 minutinhos antes com ele, eu já estou babando para saber o que vai rolar, que eu já estou assim, meu Deus, é muita coisa bacana hoje. Boa noite a todos. Ó, vamos tirar o chapéu primeiro, não tem chapéu aqui, mas muito obrigado, Marcelo, mesmo, de coração, de você ter vindo dar essa contribuição para a gente. Obrigado por você ter aceitado o convite. Você é um cara sensacional e até estava falando aqui que eu não sou só fã número 1, sou zerinho. Antes da número 1, tenho o maior orgulho de você e dei muita sorte de você ser meu amigo e quero te agradecer muito mesmo de você estar aqui, porque você vai passar muita coisa boa para a gente. Acredito que quando acabar a live, as pessoas vão ver tudo que você falou de uma outra maneira, porque isso aconteceu comigo, independente de ser sua amiga, mas você é um cara sensacional. Só quero te agradecer muito mesmo, de coração. Obrigada, mesmo. Não quero falar muito, não, que a noite é sua. Pode começar, querido. Ok, boa noite, salve pessoas, boa noite a todas e todos. Essas caras estranhas que vocês comentaram inicialmente são muito familiares para mim, pessoas amigas, queridas, tem gente aqui, colega de trabalho, tem família, amigo de infância do Rio, que eu estou vendo, muita gente bacana, e isso é importantíssimo, né?
porque traz um acolhimento, né, que a gente precisa no momento, inclusive, né, de pandemia, que essas pautas estão mais ainda gritantes, né, no convívio social. Essas pautas de discriminações, né, de segmentos sociais que estão aí lutando para poder alcançar o espaço que lhes são de direito, né? Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Zig, pode me chamar de Zig. Obrigado, Martinha, obrigado, Alessandra, pelo convite, pelo espaço, pela sensibilidade ao tema e acolhimento. Isso é muito importante para um segmento de pessoas que hoje, ou melhor, no censo de 2010, o IBGE já identificava como 24%, mais ou menos, da população brasileira. Então, cerca de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no nosso país. Então, é muito importante esse espaço aqui. A gente vai falar justamente sobre capacitismo, que é toda forma de discriminação para com a pessoa com deficiência. Toda forma. O nome é dado como capacitismo porque a pessoa com deficiência, a maior luta dela para o convívio social é justamente ter que provar a todo instante, a todo momento, que ele é capaz de realizar, inclusive de definir como a sua vida deve acontecer. Isso não acontece porque já acaba ocorrendo o enfrentamento com as barreiras, né? que é a falta da acessibilidade. Então, a gente tem as barreiras comunicacionais, são as barreiras atitudinais, são as barreiras arquitetônicas, que dificultam o convívio e o desenvolvimento das potências e capacidades das pessoas com deficiência. Quando o movimento das pessoas com deficiência insurge e começa a levantar suas questões e a polarizar e problematizar junto à sociedade, ainda se tinha sobre as pessoas com deficiência o olhar ainda biomédico, que era o entendimento de que a pessoa com a deficiência, na verdade, não passava de uma pessoa enferma que precisava se curar e ser tratada para poder voltar a ter ou passar a ter o convívio social, poder desfrutar de uma vida em sociedade. Depois da Convenção da ONU, isso foi ressignificado e foi ampliado a visão sobre a pessoa com deficiência para um modelo biopsicossocial, que é na proposta de enxergar, para além da deficiência, a pessoa, ou melhor dizendo, antes da deficiência, a pessoa, e entender a deficiência apenas como uma característica, mais uma das condições humanas que a gente tem, a nossa diversidade enquanto pessoas. Então, seja a cor da pele, seja o cabelo dread, e seja também, da mesma forma, a deficiência. Que isso não deve ser um elemento que desqualifique a pessoa ou mesmo que aprisione ela às redes de atendimento única e exclusivamente de saúde. E aí, só reforçando, antes de eu dar sequência, eu queria dizer a vocês que esse espaço aqui é um espaço de construção. Então, e tem um lugar que a gente pode ser capacitista hoje, é aqui, nesse momento aqui. Sintam-se à vontade, desculpa, para poder falar o que quiser e perguntar o que quiser. Por mais que vocês achem que, de repente, não tem nexo, não tem sentido fazer a pergunta, faça, porque com certeza tem algo importante a ser dito. E não se preocupe que eu não vou ficar constrangido. Não mesmo, porque uma das coisas que eu aprendi nessa luta anticapacitista é justamente me valer da aproximação das pessoas, seja por que motivação ela tenha, né? Seja inclusive uma motivação capacitista, com um olhar de piedade, né? Com um olhar de coitadismo, eu me valer desse momento para poder transmitir uma outra imagem, uma outra impressão, não só da minha pessoa, mas do coletivo das pessoas com deficiência. Então, fiquem à vontade para perguntar o que quiser, o que vocês acharem mais esdrúxulo, não se preocupem que eu estou aqui
para construir, porque isso é importante, como eu já falei antes, para 45 milhões de pessoas no nosso país, não é só para mim. Então, como eu ia dizendo, o capacitismo é a expectativa que a sociedade tem de que a pessoa com deficiência não tem capacidade, possibilidade de realizações, sequer de tomar decisões sobre a sua própria vida. E ela fica realmente impedida de tomar decisões sobre a sua própria vida porque ela não tem um acolhimento da sociedade devido às barreiras que eu já comentei, a barreira arquitetônica, que são as barreiras físicas, prediais e tudo mais, as barreiras comunicacionais, né, que não precisa explicação, inclusive a internet e os recursos tecnológicos avançaram e propiciam uma inclusão muito maior de alguns segmentos dentro da comunidade das pessoas com deficiência, e as barreiras atitudinais, que são os comportamentos das pessoas pautadas justamente nessa visão capacitista, onde a pessoa com deficiência é apenas uma deficiência e tem que se curar disso para poder voltar ao convívio social. Pensando nisso, o movimento das pessoas com deficiência propôs e foi acatado, né, pelas entidades e organizações mundiais a mudança do termo portador de necessidade especial, que era o termo até então utilizado, o mais recente, para pessoa com deficiência. Porque o portador de necessidade especial, você não porta uma deficiência, como você porta uma bolsa, um casaco que você chega em casa e você coloca no seu armário e no outro dia você pega ou não para sair de novo com ele. A deficiência é uma característica da pessoa, mas ela não pode ser uma característica definidora e definitiva da pessoa. Ela é apenas mais um componente da pessoa. Então, antes da deficiência, vem a pessoa. E o termo correto hoje a ser utilizado é pessoa com deficiência por essa razão. O capacitismo tem situações, aquelas situações mais simples de você utilizar expressões para vamos dizer, fazer piadas ou até mesmo ridicularizar a pessoa em função da sua deficiência, ela parte desse ponto até a estrutura que não é pensada para a pessoa com deficiência. Então, o capacitismo, na minha vida particular, por exemplo, ela me tocou e me toca ainda hoje enquanto estrutura da sociedade. Então, é quando eu ingresso na universidade e eu tenho que ficar brigando todo semestre para que não coloque a minha turma no andar de cima, pois não existia elevador e o acesso era só por escada. Até que, em um dos semestres, eu parei na secretaria e disse, está lá em cima? Ah, está lá em cima. Não, me desculpa. Eu falei, não, ok, eu vou subir. Você vai subir como? Eu digo, vocês vão me carregar. Ah, não, isso não é problema. A gente vai chamar os seguranças e eles vão te carregar. Eu falei, não, os seguranças não. Não foi eles, não foram eles que me colocaram lá em cima. Foram vocês. Vocês vão me carregar. Para vocês entenderem o que eu estou argumentando aqui há alguns semestres. Pronto. Nunca mais eu precisei argumentar. Não sobre isso. Mas é luta pela vaga, é luta pelo banheiro acessível, adaptado, luta pelo acesso à biblioteca, à livraria, à lanchonete, né? Então, isso é uma estrutura que não é pensada, que potencializa a nossa deficiência. Então, e aí a grande questão é a minha dificuldade de acesso não é a minha deficiência. Eu alcançar o objetivo no que eu estou me propondo não é a minha deficiência, é o acesso, porque eu vou realizar com a deficiência, como eu realizo com as outras características que eu tenho enquanto pessoa diversa, né, nessa humanidade. Então, desde do universo acadêmico, do universo educacional, até a situação de trabalho. Eu fiz concurso para uma empresa de saneamento público, água e saneamento público aqui em Salvador, na Bahia, e quando eu recebi a notícia, ou melhor, quando eu visualizei o meu nome na relação de aprovados, eu comentei com minha mãe, já eu chamo ela assim, passei no concurso, ela, que massa, você já entendeu a lista? Eu digo, precisa não, está lá no site da empresa, não vai sair do concurso, não vai sair.
Mas mãe, quando fala, né? Quem não é bobo, né? Abre bem o ouvido, por mais que não goste. Eu fui lá e resolvi imprimir. Por na semana seguinte, cadê o nome de Zig na lista? E aí começa a minha briga com a empresa. O nome não aparecia, a cada telefonema era uma justificativa diferente, que infringia uma legislação já vigente. Eu pautava isso, mas não adiantava. Até que eles me chamaram para a convocação, para assinar o contrato. E quando eu estou lá assinando, eu ouço aqueles bochichos, né? Aquelas conversas laterais e tal. Eu já sabia que alguma coisa não estava ok. E aí me chamaram para a sala da coordenadora do concurso e ela fez todos os esforços possíveis e impossíveis para me demover da ideia de acessar o meu direito conquistado. Todas as, o que vocês imaginarem, ela chegou ao ponto de convocar profissionais da área de saúde e medicina da empresa para irem aonde eu estava, na sede da empresa, me demover da ideia, fazer com que eu desistisse. E eu perguntava a ela, eu dizia, mas vocês entendem deficiência pelo quê? Cabelos longos, usar brinco, porque está difícil compreender. Aí ela dizia, mas você fez a leitura do edital? Sim, fiz. Você não teve dúvidas? Não. Você não ligou para tirar dúvida? Eu falei, não, parece que você estava com dúvidas sobre o seu próprio edital. Você deveria ter ligado para a empresa, tirado dúvida, porque para mim estava claro, você destinou a vaga, eu atendi os pré-requisitos, passei por todas as etapas, inclusive perícia médica, e hoje estou aqui para tomar posse. Enfim, não pude assinar o contrato no dia, me mandaram para casa. Eu fui para casa e meu irmão, super revoltado no carro, queria entrar para discutir com as pessoas, mas era 13 de janeiro, segunda quinta-feira do mês, né, do ano, que quer dizer aqui para nós baianos, Lavagem do Bonfim, e eu morava justamente no Bonfim. Falei com meu irmão, vamos para a festa, vamos gastar por conta da Embasa, porque isso aí eu tenho certeza que a gente não vai perder. E assim foi. No outro dia, falei com a amiga da família, advogada, ela entrou com um mandato de segurança, eu assegurei a vaga, e mais a luta continua. Né? Eu tomei posse depois de 8 meses aguardando isso. Tomei posse e eles me alocaram num local totalmente inacessível, porque o que ocorreu? Eles ofereceram 4 vagas para a área administrativa e 2 vagas para a área operacional. Então, o que eu pensei? Vou para a área administrativa. 4 vagas é algo que eu nunca mais vi acontecer em concurso nenhum. Mas, quando eu estava prestes a me inscrever, eu voltei atrás e falei, vai todo mundo, igual a você, pensando da mesma forma, se direcionar para as vagas administrativas. E aí eu faço para as vagas que eram destinadas para a área operacional. E aí foi uma concorrência muito difícil, porque foi eu comigo mesmo, só eu me inscrevi para concorrer a 2 vagas, e ainda depois eles queriam me eliminar. Eu passei 8 meses em casa, tomei posse, me colocaram num local que era uma escadaria com os degraus bem estreitos, sem corrimão, e na época era o primeiro concurso da empresa, então a população que estava lá dentro já era uma população que já tinha uma idade elevada, então eles ficavam me carregando e me subindo e correndo risco junto comigo, não só eu, de cair, como eles também, ou eles lesionarem a coluna ou alguma outra situação. Aí, em decorrência dessa situação super desgastante, eu voltei a conversar com a advogada e ela fez, você só não pode deixar de ir. Você pode se recusar a subir a escada, mas não pode deixar de ir. E eu passei um período na Embasa como ponto turístico. Acho que se na época tivesse celular, como eu tinha smartphone para tirar foto, ia estar cheio de foto de gente do meu lado, assim, posando como um ponto turístico. As pessoas passavam e apontavam, e conversavam, e faziam risadinhas, e eu lá defendendo a minha vaga. Até que eles me mandaram para casa, eles me mandaram para poder a gente procurar um local na área administrativa para eu trabalhar, porque na área operacional já estava mais evidente do que não dava, e a gente optou pelas lojas de atendimento. Na época, as lojas de atendimento não ficavam dentro do shopping.
Então, eram prédios alugados ou prédios próprios da empresa. Porém, nenhum era acessível. Página. Eram prédios direcionados para atendimento da sua clientela. E eles, nenhum, eram acessíveis. E aí, depois, nesse processo lá, eu acabei... fui trabalhar justamente no setor de onde vieram os profissionais de saúde e de medicina, de segurança, para poder me demover, para que eu não aceitasse a vaga, e trabalho lá nesse setor até hoje, porém meio que sitiado, que é um dos pouquíssimos lugares acessíveis dentro da empresa, e lá eu tenho acesso ao programa de qualidade de vida do trabalhador, e aí vou participando, até que passo a ser coordenador dele, e tenho a possibilidade de implementar o programa de acessibilidade dentro da empresa. E aí eu reúno vários setores e profissionais da empresa, a gente faz capacitações com essas pessoas e depois a gente vai a campo para fazer diagnóstico de acessibilidade dos locais, pelo menos os mais importantes da empresa. E aí a luta segue. A última ação que eu realizei dentro da empresa foi agora com um protocolo de retorno da pandemia, que eles não estavam considerando nenhuma deficiência para discutir sobre a data de retorno ou não e as dificuldades, né, do retorno ao convívio social e de manter as medidas de saúde e segurança, no caso, lavar as mãos, a máscara, o distanciamento social, porque a depender de cada deficiência, você vai ter um grau de necessidade de auxílio. Como no meu caso, eu sou tetraplégico, devido a um mergulho em águas rasas, que eu lesionei a medula na altura do pescoço, e apesar de eu ter alguma mobilidade, algum movimento com os braços, eu tenho um equilíbrio de tronco muito ruim, não é bacana, e eu preciso de pessoas para abrir porta, então já acabou o distanciamento social. Como é que eu vou ficar lavando, passando álcool gel na mão, né? Se a recomendação é que quando você chega em casa você tire o sapato, como é que eu vou ficar passando álcool gel o dia inteiro na mão, quando a minha mão vai estar em contato com os pneus que estão no chão da cadeira de rodas? É inviável, impossível isso, não tem como ser feito. O pneu que está no chão, que é contaminado por tudo que está no chão, e eu metendo a mão, porque eu utilizo as mãos para me locomover. Além do usual que as pessoas sem deficiência fazem das mãos, as pessoas com deficiência têm outras destinações, outras funções a serem aplicadas com as mãos. Então, a pessoa que é cega, ela precisa da mão para se localizar no ambiente. A pessoa surda, ela utiliza as mãos para se comunicar. O cadeirante utiliza as mãos para se locomover. Então, e nada disso foi percebido pela empresa. E aí o que a gente fez? A gente conseguiu chegar a outras pessoas com deficiência, outros trabalhadores com deficiência, e montamos a comissão de profissionais com deficiência da Embasa, que é a empresa que eu trabalho. E aí a gente está realizando uma série de lutas com relação a isso. Enfim, então, o capacitismo, para além de você olhar para uma pessoa e dizer, nossa, tadinho, pô, tão bonito, uma pena que é deficiente, vai além disso. Ele está na estrutura que impede a pessoa de se desenvolver. Um grande índice, a gente acabou de passar pelo Setembro Amarelo, e um grande índice de suicídio, quando não está entre as pessoas com deficiência, deixa pessoas que tentam cometer o suicídio e que sobrevivem com alguma sequela, uma deficiência. E é tudo justo baseado nessa questão do acesso, do convívio. A gente vive uma sociedade que preconiza a violência como forma de se relacionar entre os seus, né? Hoje eu assisti um vídeo de um deputado federal, o deputado federal mais bem votado da Bahia em 2018, que é candidato a prefeito de Salvador agora e que está prometendo a cura das pessoas com deficiência. Em 2018, ele já prometia a cura gay, porque ele se definiu como ex-gay. E agora ele fala das pessoas com deficiência. Isso é o capacitismo.
porque é a expectativa de que a pessoa está ali, ansiosa, desesperada para se livrar da deficiência. Alguém quer falar? Não, não, acho que entrou alguém aí que ativou sem querer o microfone, mas a gente já está Ah, desativando. Até aproveitando, Marcelo, só um minutinho, pedir para o pessoal manter os microfones desativados, tá, pessoal? Porque às vezes dá interferência quando ele está falando. E ao momento que vocês forem interagir ou perguntar, a gente vai abrindo os microfones, ou vocês mesmos podem estar abrindo, né? Então é mais isso. E aí, se você quiser continuar, Marcelo, eu já tenho até uma ok. pergunta aqui depois para você. Só para dizer assim, quando você ouve, ah, uma pessoa pegou onda no Havaí, você, né? Pode até ter alguns pontos de nós. Ah, uma pessoa saltou de paraquedas. Uma pessoa desceu na mega rampa. Mas quando você aí vai louvar essa pessoa, vai dizer parabéns, muito massa. Quando você diz essa pessoa que surfou no Havaí é cega. Quando você diz a pessoa que desceu na mega rampa é cadeirante. A pessoa que pulou de paraquedas é amputada. Aí você diz, nossa, a coisa ganha uma dimensão muito maior porque é influenciada por essa relação, essa identificação de um olhar de coitadinho para pessoas com deficiência. Ele superou a deficiência. E aí o feito dele deixa, inclusive, de ter relevância, porque o foco ainda continua sendo a deficiência. Mas você vai dizer, mas eu não vou poder, então, parabenizar um cadeirante que desça a mega rampa? Lógico que vai. Da mesma forma que você vai elogia a pessoa sem deficiência, observando apenas a capacidade dela, a competência dela na realização que ela se propôs, e não fazendo um nexo com a deficiência dela quando na realização, como se a deficiência fosse uma dificuldade mais para ele realizar alguma atitude, alguma ação. E na verdade não é, é só uma característica, é uma forma de fazer. Como tem gente que escreve com a mão direita e tem gente que escreve com a mão esquerda. É só uma forma de realizar. Então, tirar o foco da deficiência e observar a pessoa. Se tiver acesso, se tiver maneiras da gente desenvolver nossas potencialidades, ninguém vai perceber as deficiências. A gente precisa possibilitar os acessos para que a gente tenha um convívio e, a partir desse convívio, se naturalize as relações e a deficiência deixe de ser o foco, deixe de ser o ponto a ser observado e o ponto de onde se parte as relações com as pessoas com deficiência. Você falou que tinha uma pergunta, Lê? Sensacional. Tem um comentário da Vânia aqui no chat, depois eu te faço a pergunta. Na nossa cultura, a deficiência olhada, é isso, Vânia? Acho que não sei se comeu uma palavrinha. Na nossa cultura, a deficiência com incapacidade. Acho que o pessoal olha como incapacidade. Acho que comeu uma letrinha aqui, uma palavrinha. Quer falar alguma coisinha, Vânia? Quer abrir aí? Depois eu passo para o José, que ele também tem uma pergunta aqui para falar. Se a Vânia não for falar, eu já passo para o seu José. Então, seu José, pode abrir seu microfone aí, por gentileza. Seu José é bom, hein? É a Marta, a Marta culpada. Eu gostei muito do Zig Marley aí, hein? Olha, você arrasa, hein? Marcelo lembrou o Zig Marley um pouquinho também. Mas eu queria perguntar uma coisa para você, né? Porque eu acho assim que nem todo mundo que tem alguma deficiência, elas têm esse espírito que você tem, né? De realmente mover as coisas, né? Não como uma vítima de tudo, né? Mas como uma pessoa que está buscando ter uma vida normal, né? Como todos os outros. Então, eu queria saber de você, porque eu estive em Salvador o ano passado. Não, desculpa. Acho que eu não me lembro. Acho que é 1 ano e meio atrás ou 2 anos atrás. E eu vi que Salvador realmente tem muitas dificuldades em termos do que a cidade promove para transporte de pessoas cadeirantes, por exemplo. É um exemplo, né? Ou sinais ou coisas assim. Como é que assim, e como existe alguma organização, por exemplo, que trabalha com todas as pessoas
E você, com esse espírito seu tão encorajador, vamos dizer assim, né? Você tem a oportunidade de dividir com outras pessoas e numa coisa assim, como a gente está fazendo agora, por exemplo, com pessoas que têm a deficiência também, para você encorajá-las, por exemplo, a lutar por isso? Existe alguma coisa assim? Uma instituição, tudo? Sim. Primeiro, sobre o comentário da Vânia, é justamente essa visão de incapacidade da pessoa com deficiência de realizar as coisas, é daí que parte o termo cunhado capacitismo, que é justamente daí, dessa expectativa zero, nula, diante de uma pessoa com deficiência realizar alguma coisa. Uma vez, antes de te responder, José, uma cuidadora, ela veio trabalhar comigo, ficar um dia comigo, e ela foi me buscar no trabalho. Quando ela chegou, ela já me olhou de um jeito estranho. Eu falei, eu conheço esse olhar. Quando no caminho, ela fez assim, por que o meu senhor pode? Hã? O meu senhor pode te levantar da cadeira, ele pode te curar. Eu falei, ok, beleza, se isso rolar, muito bom, bacana, não vai ser ruim, não vou odiar não. Mas se não rolar, eu te digo, não é o objetivo da minha vida não. Ela olhou para mim, né, espantada, com dois olhos arregaçados assim, como se tivesse sido afrontada, né, não somente ela, como o Deus dela. E eu falei, não, deixa eu te explicar uma coisa, olha só. As pessoas, eu né? Nasci, cresci, me acidentei. Depois disso, eu estudei, me formei, me tornei pai, casei, descasei, tive relacionamento, tive uma banda. Hoje moro só, trabalho, sou avô. Não é mais ou menos isso que as pessoas sem deficiência fazem? Ela fez, Eu digo, então, ainda dentro da ótica de vocês, eu devo fazer ainda com a qualidade melhor, porque afinal estou na cadeira e, segundo vocês, estou descansado para fazer isso. Então não é do meu interesse, sabe? Não é o objetivo da minha vida. Você é hipócrita de dizer que não gostaria de fazer, de voltar a andar? Óbvio que sim, mas é algo que eu nem penso. As pessoas diversas vezes. Ainda ontem eu estava conversando com a mãe de meu filho e ela estava dizendo, posso ir com você andando. As pessoas sonham comigo assim. Porque eu acho que é assim que devem enxergar a pessoa com deficiência. Não andando, mas ela proativa, ela realizando. E aí, entrando na pergunta do José, quando ele fala que tem pessoas com deficiência que não têm essa disposição para a vida, não é a deficiência que define isso, é a pessoa. É a vivência dela, onde ela cresceu, com quem ela se relacionou, as experiências que ela teve. A deficiência é mais uma questão que ela vai ter que administrar, mas não é definidora tão somente a deficiência disso. A gente tem pessoas sem deficiência, voltando ao Setembro Amarelo, o índice de suicídio é altíssimo. Na sua grande maioria são pessoas sem deficiência. Entende? Então, essa questão de apreço, de gana pela vida, depende de cada um. Eu tenho muito isso, eu adoro a vida, eu adoro essa energia, essa vibração que rola aqui. E, inclusive, quando eu me acidentei, foi o que me manteve vivo, foi o querer continuar, o querer estar vivo, porque eu mergulhei de uma ponte no rio, com águas rasas, e lesionei a medula na altura do pescoço. A medula é como se fosse até uma aparência quase de um fio de telefone antigo, para quem é do meu tempo, né? Que hoje em dia tudo tem mais negócio de fio, né? Então, tipo um fio de telefone, um fio condutor, que é responsável pela passagem, pelo tráfego das mensagens entre o cérebro e o corpo e vice-versa. Então, se você resvala nessa medula, por menor que seja, você tem uma possibilidade muito grande de ter uma sequela para se relacionar daí em diante. Então, quando eu mergulhei, eu fiquei consciente, boiando, de bruços. Tentei levantar uma, tentei levantar duas, tentei levantar três vezes, não consegui, não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo comigo.
E a única coisa que eu pensei foi: você não consegue se salvar, então fica quieto e pede, e pede. E aí eu fiquei quieto e fiquei o tempo todo pensando nisso. A minha oração no momento foi: aqui não e não desse jeito, aqui não e não desse jeito, aqui não e não desse jeito. Até que um amigo veio, me puxou pelos cabelos e eu disse a ele: não estou mexendo nada, nem sentindo nada, mas ele tinha 13 anos de idade, então ele ficou em choque no momento, me soltou e eu fiquei de novo boiando de bruços, só que agora vendo os pés dele sobre a minha cabeça, né? Embaixo, no solo do rio, eu vi assim, eu digo: meu Deus, ele entrou em choque. Quando ele me segurou de novo, eu falei: não me solta. Ele: o que que houve? Eu só fazia dizer: não me solta, não me solta. E aí segue toda uma história a partir disso. Mas voltando à pergunta do José, que fala da questão estrutural arquitetônica de Salvador, Salvador é difícil demais. Salvador é cheio de ladeira, é uma cidade antiga, é a primeira capital do país. Então, as instalações físicas são antigas e são defendidas por serem patrimônio cultural. Então, para você implementar uma ação de adaptação dela, é um recurso assim de energia, é um desgaste absurdo, mas é necessário e a gente faz sim. Tem entidades, instituições, não só aqui, mas em todo o país e em todo o mundo, tem instituições de luta. Inclusive, se vocês deixar uma dica aqui, tem um documentário na Netflix, acho que é Crip Camp, que fala justamente da nascente e da caminhada do movimento político das pessoas com deficiência nos Estados Unidos. E tem um outro documentário também, que é o Movimento das Pessoas com Deficiência no Brasil, que fala desse movimento político aqui também. Então, até isso fica aparecendo para a sociedade que a gente está conformado com o que está acontecendo, com a forma que a gente é tratado, porque a gente não faz nada, até isso é invisibilizado. Mas não, agora mesmo a gente está num enfrentamento cruel que ocorreu a partir do último dia 30 de setembro. E olha que eu estou falando, setembro não é só o setembro amarelo, não. É o setembro verde, que celebra e registra o mês de luta da pessoa com deficiência. E justamente no último dia desse mês, o governo lança o novo programa, o novo Plano Nacional de Educação Especial, que promove um retrocesso, porque desde 2008 a gente já tinha uma política pautada na escola inclusiva, na inserção, na inclusão da pessoa com deficiência dentro desse universo que é preconizado como o local das diferenças, o local de estabelecimento de uma nova sociedade, né? Lá que vai sendo forjado, é aquele universo, aquele ambiente. E aí o governo, ele propõe que a gente volte a ter escolas especiais. O que são escolas especiais? São guetos com atendimento exclusivo e apenas para pessoas com deficiência. Isso nunca foi e nunca será inclusão social. Isso aí nos remete ao velho quarto dos fundos, onde a sociedade escondia seus entes com deficiência. E o universo dessa pessoa passava a ser o seu quarto. E que depois passou a ser institucionalizado nos manicômios e nas escolas especiais. Quando a gente consegue um avanço, que a gente pauta uma educação inclusiva, que não acontece, mas ainda assim a gente tem isso registrado em lei, e a gente pode ter uma força maior na briga. A proposta do governo é lançar um decreto no último dia do mês de luta da pessoa com deficiência, dizendo: vamos criar novos guetos para vocês. E aí ele diz assim, no texto dele, que é um texto que eu estou fazendo, inclusive, sobre isso, e eu não vou fazer uma análise técnica daquele texto, porque, na verdade, tem duas situações ali que são suficientes para poder desbancar esse decreto, para poder vetar esse decreto.
ele coloca lá que a educação especial deve ser realizada preferencialmente. Quando ele usa esse termo, é uma armadilha que as pessoas com deficiência conhecem muito bem. E aí nos remete a uma outra lei, que é a lei do atendimento prioritário ou preferencial. Se vocês puxarem um pouco na memória, vocês vão se lembrar de como é feito o atendimento preferencial, por exemplo, nos bancos, nos supermercados. Como é feito? É destinado um caixa, ou seja, um quarto dos fundos, para atendimento exclusivo dos preferenciais. E aí você passa a ter uma fila desses preferenciais que fere diretamente o teor da lei, que é o atendimento prioritário em todo o estabelecimento, e não um atendimento exclusivo, porque exclusão é o contrário de inclusão. E é assim em todos os lugares. Então, a sociedade ainda trata as pessoas com deficiência no quarto dos fundos. E aí eu pergunto no texto justamente isso. Como é que o que é que a sociedade vai propor para cobrir essa falta quando as escolas especiais estiverem implementadas e o convívio entre essas pessoas, a diversidade humana não for respeitada e elas não se conhecerem, forem absolutamente estranhos quando saírem da fase educacional? O que é que a sociedade vai propor? A criação de novos quartos dos fundos, empresas especiais, espaços de lazer e cultura especiais para atendimento exclusivo desse segmento, que, repito, em 2010 eram uns 45 milhões de brasileiros e brasileiras com algum tipo de deficiência. E a gente paga imposto. A gente paga, no Brasil a gente paga imposto por consumo. A gente consome. Inclusive, os recursos técnicos, os equipamentos que a gente necessita em razão da deficiência, para poder realizar a nossa vida, são extremamente caros. Assim como acontece no álcool gel, na máscara, que foi superfaturado durante a pandemia, a gente enfrenta isso a vida toda. Uma cadeira de rodas é um preço absurdo. É um preço absurdo. Você tem cadeira de rodas no valor de um carro. Tá? A depender da necessidade da pessoa, é um negócio assim. E aí você tem um órgão do governo chamado CEPRED, que ele disponibiliza esses equipamentos, essas assistências técnicas que as pessoas com deficiência precisam. Você vai lá, eu mesmo tive uma lesão no ombro e tive que passar a utilizar uma cadeira motorizada. Eu tinha uma resistência à cadeira motorizada porque a cadeira manual me possibilitava estar em movimento, fazendo algum exercício. No toque da cadeira já era algum exercício. E a cadeira motorizada eu achei que ia ficar muito sedentário. Mas, em razão da lesão, eu tive que utilizar. Eu solicitei a cadeira no CEPRED, no órgão do governo federal. Eu recebi, depois de 2 anos. E a primeira coisa que eu tive que fazer, depois de 2 anos, quando eu recebi, foi passar WD nela, que ela já vinha com ponto de ferrugem. Então, são muitos enfrentamentos que a gente tem. Então, trabalhar essa questão da acessibilidade em Salvador, ter toda essa dificuldade do espaço, né, da cidade, e tem essa questão atitudinal, né, de você pegar o transporte, como você colocou, quando ele já não está com a plataforma quebrada, muitas vezes ele quebra. E o meu maior desespero é que ele quebre comigo no meio do caminho. Porque as pessoas acham que é fácil, é simplesmente meter mão e pegar a cadeira e carregar tudo de qualquer jeito que resolve a questão, e não é. E quando essas plataformas quebram quando a gente está acessando, e o ônibus não pode seguir viagem, mas porque a plataforma está aberta, as pessoas quando descem do transporte público olham para você com ódio, com indignação, em pensamento dizendo: o que você está fazendo na rua, deficiente? Você tem que estar numa unidade de saúde fazendo fisioterapia. Eu estou na rua, quantas pessoas chegam para mim e fazem: você já pensou em fazer fisioterapia? Nossa, isso é capacitismo. Total. Ou então eu estou no carnaval, esse ano eu saí no Gandhi. Saí no Gandhi
e saí num outro bloco com minha mãe, que é um bloco de samba, que agora eu me esqueci, Alerta Geral. E nos meus aniversários, e olha que eu tenho 46 anos de idade, eu nunca recebi tanto parabéns. Nunca recebi tanto parabéns pelo simples fato de eu estar curtindo o meu carnaval. As pessoas vêm, parabéns, você é um exemplo. Você é um exemplo. Eu digo, mas não é meu aniversário, não, mas você é um exemplo de quê? A gente nem se conhece. Quer me contar um pouco a sua história? Sabe? É muito esdrúxulo. Voltando, me permitam, a lavagem do Bonfim, que eu comentei mais cedo, essa última lavagem do Bonfim, eu fiz uma ação. A lavagem do Bonfim acontece da seguinte forma: as pessoas se deslocam de um ponto até o local, a colina sagrada, onde fica a basílica lá do Senhor do Bonfim, caminhando. Não sei precisar, mas algo em torno de 8 quilômetros, por aí. Vão caminhando, e aí tem várias situações que ocorrem, né, nesse trajeto. Tem a parte religiosa, né, com as baianas que saem logo cedo, e depois tem a parte das charangas, das fanfarras, que vão também em destino ao Bonfim. E quando você chega no Bonfim, tem a missa. E o padre, todo ano, repete uma frase que já virou marca da lavagem. Já era, inclusive, antes dele, mas ele reforça ao microfone. E eu sempre me senti todo ano incomodado, inclusive como morador do Bonfim. E a frase é: quem tem fé, vai a pé. Eu digo, mas eu não vim a pé. Como é que você vai avaliar minha fé? A partir de que parâmetro, se eu não vim a pé? Então, esse ano, o que é que eu fiz? Eu fiz uma frase escrito no peito: quem tem fé, vai a pé. E arrumei eles chamam de pirulito, né? Que esse pessoal de campanha, de marketing promocional utiliza muito, que é uma mochila que você utiliza, sobe uma haste atrás com uma grande placa redonda em cima, né? E botei escrito nessa placa: quem tem fé, vai a pé. E lá vai eu, para a festa do Bonfim, fazer a caminhada toda. Nem os meus amigos mais próximos entenderam. Chegaram a comentar comigo: Zig tá ganhando uma grana para fazer essa propaganda aí, velho, e tal. Uma amiga minha, eu falei: pô, e aí, você gostou? Você viu? Ela: pô, que ótimo. Chamou outro amigo e fez: olha só, ele é ótimo. Não viram. Eu estava com um monte de gente e sozinho, num universo, num mar de gente, porque é muita gente, na festa do Bonfim, e absolutamente sozinho. As pessoas passavam por mim e olhavam com aquele olho assim, né? Aquele olhar sabe, de condolência, aquela coisa. Uma pessoa botou a mão no meu ombro, abaixou, chegou no meu ouvido e fez: misericórdia, meu filho. Sabe? Eles têm que lidar com isso. E vocês estão meio tímidos. E eu falei: pode sentar o pau, que o Zig está aqui para construir junto. Porque a gente precisa falar disso e falar de maneira leve, de maneira amistosa, de maneira a aproximar. Eu não quero que ninguém saia daqui, eu não gostaria mesmo, que ninguém saísse daqui: meu Deus, eu fiz isso, e passasse a evitar contato com as pessoas com deficiência. Não, nada a ver com isso. É muito pelo contrário. É dizer: pô, é mesmo, pô, o Zig falou aquela coisa ali, realmente eu cometi, eu vou observar para não cometer mais. Eu tenho vários amigos que só passaram a perceber a vaga especial nos estacionamentos, se o acesso de um restaurante era através de escada ou com rampa, a partir desse convívio, a partir da minha forçação de barra na minha inclusão na sociedade. Porque se tem uma coisa que, inclusive o meu nome, o meu apelido, que você comentou, foi originário justamente de Zig Marley, do filho de Bob Marley. Mas o nome dele é Ziggy. Eu tirei o último G e o Y e fiquei só com Zig, para dar a ideia, né, que nós brasileiros e principalmente os nordestinos temos desse jeito do corpo de lidar com as adversidades, de driblar as dificuldades, e fazendo uma menção à cadeira de rodas, no zigue-zaguear. Por isso eu utilizo o Zig. Porque o tempo todo eles têm que estar driblando, o tempo todo eles têm que estar
desconstruindo com a perspectiva de reconstruir ou construir algo novo naquele lugar. Então, é um trabalho árduo, difícil, mas é extremamente necessário e fala diretamente com o que é mais importante para mim, minha vida. Legal, Zig, perfeito. Respondido, Sr. José. Obrigado por sua perspectiva e contar tudo isso para a gente. Eu agradeço demais. Gratidão, obrigada, José. A Edilene tem uma pergunta e logo na sequência nós temos o Alex também querendo falar, tá bom? Pessoal, lembrando, quem tiver pergunta pode estar sinalizando para a gente. Quem chegou aí no meio da live, hoje o tema é capacitismo, então o Zig trouxe um pouquinho da história dele, está contando algumas coisas que vem acontecendo. Então tem muita coisa bacana sobre, né, essa pandemia, álcool em gel, voltando a trabalhar, a visão das empresas também em relação à dificuldade, no caso dele que é cadeirante, dessa adaptação de pandemia, álcool em gel, como fazer. Então, dei uma leve recapitulada em alguns pontinhos, assim, para dar um fiozinho para o pessoal puxar aí o bate-papo. E quero agradecer a todos mais uma vez por estarem com a gente. Vou estar passando a palavra para a Edilene. Nós temos também hoje aqui, Zig, o Fábio Souza, que também é cadeirante, ele foi membro do comitê, ele foi praticamente o Sport Manager do Paralímpico no Comitê Olímpico no Rio de Janeiro, e ele vai ser nosso convidado agora no mês de novembro, trazendo aí curiosidades sobre o esporte paralímpico também, uma outra visão da mesma forma que tu está trazendo a visão, né, a forma realmente como as pessoas olham e como as pessoas têm essa dificuldade realmente de entender essa realidade. Com você, Edilene. Preciso abrir seu microfone, por favor. Vai ficar mais fácil, né, com o microfone. Eu estava aqui refletindo, eu não tenho ideia de quanto tempo existe a lei que pede que as empresas tenham um mínimo de pessoas com deficiências contratadas para atingir uma cota X, né? A minha pergunta é, essa lei, depois que foi criada, ela, de alguma forma, contribuiu mais? Porque eu vejo, assim, tanto tempo que se fala dessa lei e a gente não vê essa prática, né? Eu trabalho numa grande empresa e esses dias mesmo tinha uma vaga que ela foi transformada em PCD, aí eu falei, ué, mas não entendi o que aconteceu. Porque a gente tem um prazo da cota. E aí eu passei a refletir, poxa, mas tem tanto tempo essa história da cota? Quando definitivamente isso vai ser colocado em prática para realmente abraçar essas pessoas, trazer essas pessoas, se ela de alguma forma tiver uma limitação, que você ofereça acessibilidade, que você ofereça treinamentos, para que realmente se cumpra essa lei que foi criada há tanto tempo e a gente, de forma geral, percebe que praticamente pouquíssimas empresas hoje pode-se dizer que já tem a cota que foi definida para poder atender essas pessoas, né? Eu acho que nem deveria ter cota, né? As pessoas, as empresas deveriam contratar e pronto, né? Mas se a forma de tentar ajudar essa população definindo, porque não se faz cumprir, então, com essa lei, né? A minha dúvida é justamente se isso contribuiu ou se isso atrapalhou mais a contratação de pessoas com deficiência nas empresas. Márcia, Edilene. Legislação no nosso país inclusive... O som tá bom para vocês? Ficou meio ruim aqui para mim. Agora voltou. Tá bom? Tá bom. Legislação no nosso país, a gente tem, inclusive, muitas de qualidade. O que a gente não tem é fiscalização, a gente não tem acompanhamento para que elas sejam cumpridas, né? Não só essa lei, como, para não dizer todas, a grande maioria delas, todas elas já caducaram. Elas foram agora atualizadas a partir desse compêndio que foi feito, né, grandioso da Lei Brasileira de Inclusão,
agora em 2015, mas todas elas já caducaram há muito, de transporte, de educação, de trabalho. E essa das cotas é algo muito importante, porque se não existisse a lei de cotas, você não haveria nenhum trabalhador com deficiência. Porque mesmo com a existência da lei de cotas, os cargos, as funções que são destinadas são com olhar capacitista. Então, ele só vai poder ser empacotador do supermercado, mas ocupar uma instância de poder, um cargo de poder, não pode. Inclusive, eu fui informado a certo momento dentro da empresa que fui indicado, o meu nome foi pensado para assumir uma gerência, mas pensando na minha pessoa, nos constrangimentos que eu iria enfrentar, o meu nome foi retirado dessa gerência porque a empresa não é acessível e eu passaria por muitos constrangimentos. Então, se não tivesse a cota, eu não, com a cota, fazendo concurso público, eu quase que não consigo estar dentro, então imagine sem a cota. A cota é de fundamental importância, mas mais e tão quanto relevante é a sociedade desfazer esse olhar limitante da pessoa em relação à sua deficiência, né? A gente acabou de ter um presidente com deficiência, o Lula. A gente tem um dos maiores astrofísicos do planeta, recém-falecido, Stephen Hawking. A gente tem Steve Wonder, enfim, uma infinidade de pessoas que a gente pode aqui elencar que desenvolveram ações e atividades do mesmo patamar e nível de pessoas sem deficiência. Então, as cotas ainda são necessárias. Eu quero muito que a gente chegue nesse momento nosso de existência que a gente não necessite mais de cotas, que as pessoas contratem de fato as pessoas por suas competências e não por suas aparências. Retirar, por exemplo, a foto do currículo foi uma grande ação. Parece que não foi nada, que foi um mimimi, uma história, mas fazendo a interseccionalidade com a questão racial, que é onde é o meu lugar de fala, que eu sofro esse atravessamento do racismo e do capacitismo, eu te digo, muita gente, quando aparecia lá na foto, 3x4, negra, não era contratada ou pegava os subempregos, a partir apenas da sua aparência, independente do seu currículo, da constituição do seu currículo. Então, as cotas ainda são necessárias porque a gente ainda tem que discutir questões muito elementares, muito básicas, né? A gente não convive. Eu convivo com vocês, pessoas sem deficiência, porque eu sou ousado mesmo. Eu sou ousado. Então, quando eu me acidentei, por exemplo, quando eu me acidentei foi em 95. Logo depois, na sequência, meus irmãos me convidaram para integrar uma banda musical com eles. E eu fui. Primeiro eu fiquei muito reticente, mas depois eu pensei, é uma oportunidade de ocupar espaço, de propor a discussão. E eu fui. Lógico, a veia artística é forte na família, mas fui muito mais imbuído dessa motivação. E olhe que quando eu trabalhei com a música, ainda não existia Herbert Viana, cadeirante, não existia Marcelo Iuca, cadeirante, no nosso país. E trabalhando isso dentro de Salvador, como o José falou, que é uma dificuldade ainda maior. E a gente brigou muito, e a gente conseguiu muito. E hoje, quando eu passo em lugares e que eu vejo, por exemplo, a universidade que eu estudei, que eu vejo onde eu trabalho, que eu vejo os locais de lazer que eu já acessei, com rampas, com elevadores, com banheiros adaptados, com vagas destinadas especiais para pessoa com deficiência, eu me sinto muito contemplado, sabe? Porque naquele momento que eu estou brigando, por mais que a motivação seja particular, o legado é coletivo, porque ficou lá. Hoje todo mundo usa, nem sabe que Zig passou por lá, sabe? Não que eu tenha aberto o Mar Vermelho, não é nada disso, não. Mas a gente, enquanto ocupante dos espaços, a gente promove a discussão e, querendo ou não, mesmo a contragosto, o atendimento dessas legislações, como a de cota, por exemplo, né?
Então, acho que era isso. Eu não sei se eu tinha respondido, mas era isso que eu tinha para dizer. Edilene respondeu, como foi aí? Se quiser abrir para finalizar. Não, eu acho que é excelente. Até tem um exemplo recente que eu estou numa área há 10 anos, né? E aí, quando eu entrei nessa área, eu tinha... Deixa eu mudar aqui que meu cachorro resolveu latir. Eu tinha 3 pessoas fazendo a mesma função e uma, que era PCD, tinha um cargo menor, né? Eu não conhecia a área, não entendia a dinâmica, até que eu fosse conhecer. E aí eu falei, mas escuta, não estou entendendo, né? Por que ela é um, os demais são 2, todos fazem a mesma coisa? E aí eu fui pleitear justamente a adequação do cargo dela, porque eu entendia que não fazia sentido nenhum, né? E foi muito bem visto, porque a pessoa estava tanto tempo ali, parecia que ela estava esquecida, né? E ela era uma pessoa excelente, todo mundo entendia que ela realmente tinha esse potencial como os demais, mas ninguém tinha se atentado que o cargo dela era de menor salário, né? Então a gente foi e adequou. Recentemente eu tive uma oportunidade de uma vaga superior e ela foi a primeira pessoa que veio na minha frente, porque eu nem lembro que ela tem deficiência. Ela me atende de forma tão competente que é uma situação que eu nem me recordo, né? E aí a primeira coisa que eu pensei, eu falei, poxa, essa pessoa aqui vai se dar bem e eu vou chamar para o cargo, perguntar se ela aceita o desafio. E ela aceitou super bem, né? E foi engraçado, porque quem tinha ela lá sentiu que o quanto ela era importante, aí ninguém queria liberar, né? Por fim, ela acabou sendo liberada, assumiu esse novo desafio, está super bem, né? E eu acho que as pessoas têm que conviver umas com as outras com esse olhar, né? Não importa se ele tem ou não uma deficiência, o quanto ele está competente para aquele cargo, independente do que ele seja, que as pessoas realmente possam se ver de forma igualitária, né? Eu acho que é isso que a gente tem que exercer, seja ou não este agora o próprio momento, a qualquer momento a gente tem que ter esse olhar, né? Não importa a cor da pele, não importa a limitação, que a gente dê as oportunidades de igual valor, né? Então, acho que era isso só que eu queria completar e agradecer aí a sua contribuição para a gente. Eu que agradeço. Obrigada, Edilene. Desculpa aí interromper um pouquinho. A gente, antes de passar para o Alex, eu tenho uma colocação da Marielle, da professora, e também uma pergunta da Vanessa Lemos, e o Alex também havia feito uma colocação, mas eu creio que ele vai acabar falando no áudio aqui. Se ele não falar, a gente volta. Então, a professora Marielle, ela fez a colocação aqui, a pessoa com deficiência é a parte integrante dessa sociedade capacitista. É difícil começar a desenvolver essa consciência anticapacitista, mas as ações como essa de hoje nos ajudam neste processo de combate ao preconceito. E aí, depois de passar para o Marcelo, também para você dar uma respondida para a Vanessa Lemos, se você pode falar um pouquinho sobre o modelo social da deficiência. Sim. Na verdade, eu já falei um pouco, né? Que é justamente essa apreensão da pessoa antes da deficiência, né? Você ter a referência da pessoa, como a Edilene trouxe, das competências e potências que ela tem, independente da sua deficiência, porque a deficiência dela você vai resolver de outras formas. Se ela é competente para uma atividade, você vai dar condições para que ela realize. Assim é com todo mundo. Só que as pessoas não são iguais, são diferentes. Então, uma vai demandar de situação diferente da outra, mas enquanto pessoa, não enquanto deficiência, não enquanto uma enfermidade que transita ou que faz esforço para estar
entre as outras pessoas, né? E o modelo social ele vem propor justamente isso. Tem um elemento novo que está sendo estudado, que é o CIF, que propõe justamente uma análise não tão somente da deficiência como CID, né, como uma questão médica, e sim prevendo outros aspectos do contexto da vida dessa pessoa, desde do relacionamento interpessoal, do local, do trânsito que ela vai enfrentar, por exemplo, para chegar no trabalho, que tipo de veículo ela vai utilizar, porque é uma compreensão de saúde que engloba a vida como um todo da pessoa, e não mais dentro do aspecto da medicina, única e exclusivamente da medicina, de se ter uma doença ou não. Então, esse modelo já está, inclusive, sofrendo, ou melhor, sendo contemplado com esse avanço. É um universo novo para mim também, que eu estou passando a estudar nesse momento, inclusive por influência de uma grande amiga que está aqui na live, a Luciana, que é assistente social, e a gente troca muito em torno disso, e que tem me ajudado e muito, porque nessa luta da gente, pessoa com deficiência, para estar entre a sociedade, a gente precisa ainda entender cada vez melhor os processos que sofremos principalmente as propostas de soluções que nos são atravessadas, porque muitas delas não nos respeitam e não nos contemplam, como, por exemplo, esse Programa Nacional de Educação Especial que eu comentei agora há pouco, que propõe a construção de escolas especiais, ou mesmo, voltando à situação de cotas, que a Edilene pontuou, a cota, como ela falou, não atende e não é atendida, porque ela não é respeitada e não é seguida, a cota nas empresas para trabalhadores com deficiência. E aí, quando essa cota não é atendida, o governo está tramitando um outro projeto que diz o seguinte, assim, ó, vamos eliminar as cotas, vamos dar a possibilidade para as empresas de que elas não contratem pessoas com deficiência e, em contrapartida, elas paguem uma multa que vai para um grande fundo de reabilitação dessas pessoas. Ou, ainda pior, no caso da contratação de uma pessoa com a deficiência grave, que ele possa justificar para o governo, para a lei, essa contratação com o peso de 2 pessoas por se tratar de uma deficiência grave. E eles dizem que assim eles estão pensando na gente e que assim vai aumentar a empregabilidade da pessoa com deficiência. Como? Se com as cotas a gente não consegue, sem elas vai ser como? Que magia é essa? Eu não consigo alcançar. Então, esse olhar que acaba excluindo a pessoa com deficiência o tempo todo do convívio que gera todas essas barreiras, todas elas, a partir da barreira atitudinal, que é do comportamento das pessoas, que vai impactando na manutenção da barreira arquitetônica, da barreira comunicacional, né? Em Salvador, fazendo um recorte novamente de Salvador, aqui tem uma situação, uma que eu gosto sempre de usar de exemplo, que é muito peculiar. Tem um restaurante aqui próximo à minha casa, e eu trabalho, no meu local de trabalho também, que é tudo no mesmo bairro, que ele tem a vaga especial, ele tem a rampa de acesso, mas o banheiro não é acessível, você não consegue nem chegar ao banheiro porque é extremamente estreito o corredor. E ainda assim não é acessível. Porém, nenhum outro bairro super turístico daqui, Itapuã, tem um outro restaurante, também muito bacana, que não tem acesso para ele. Mas eu tenho irmãos fortes, amigos fortes, me carregaram e me colocaram dentro do restaurante. E quando eu estou lá almoçando, para minha surpresa, meu irmão volta do banheiro e fala, vem comigo, Zig, você precisa ver isso. Um dos banheiros melhores adaptados que eu já vi em Salvador. Num restaurante inacessível. Então não existe realmente um comprometimento em entender para poder realizar as ações preconizadas na lei. E sim
uma intenção de simplesmente se livrar do problema. Então, eu faço as coisas a meia boca para poder me livrar de uma legislação. Entendeu? Então, não, tem que ter uma cota para empregar as pessoas? Bota aí, contrata aí. Mas sem a rampa não tem como ele trabalhar. Não, aí já é um problema dele, eu estou cumprindo a cota. Bacana, bacana. Vanessa, comenta para a gente aí se te ajudou, se contribuiu. Qualquer coisa a gente volta. Enquanto isso, eu vou passando para o Alex. E aí, gente, boa noite. Estão me ouvindo bem aí? E aí, Marcelão, só para pontuar aí para quem não me conhece, né? Eu sou amigo do Marcelo já de, acho que 30 anos ou mais. Sou amigo do Marcelo da época que antes do acidente, né? Antes do acidente. Marcelo, para quem também não sabe, é filho do saudoso cracaço da seleção brasileira, lateral direito, Toninho Baiano. Então, o Toninho jogou no Flamengo, então o Marcelo viveu muito tempo aqui no Rio de Janeiro. Nem sei se você é nascido no Rio, na verdade, Marcelo, mas enfim. Nasci no Rio. Então, a gente se conheceu aqui e tal, e depois eu fui estudar no Equador, e aí Marcelo voltou para Salvador, e aí aconteceu o acidente, e quando nós nos reencontramos já 2010, 13, mais ou menos, a gente chegou a se falar antes disso, mas quando a gente se reencontrou foi uma nova experiência, pelo menos para mim, né, de conviver realmente, porque Marcelo fazia umas festas de aniversário que eram conhecidas como Mica Zig, né? Tem que contar aqui isso também. Então, em uma dessas festas, eu fui para Salvador para o aniversário do Marcelo, acabei conhecendo uma menina, uma amiga dele, nós namoramos há quase 2 anos. E, bom, nessas idas e vindas eu cheguei a ficar na casa do Marcelo 30 dias, por aí. Então, nesses 30 dias, pude conviver de perto, né, com uma pessoa PCD, uma pessoa com PCD, um PCD, e foi muito gratificante, assim, a palavra não é gratificante, gente, não é essa, mas foi engrandecedor, sabe? Conhecer esse universo, estar perto, e o que eu quero trazer aqui é nesse ponto. Eu acho que eu tenho um pouco a agregar sobre o que a Edilene falou, sobre o que o Marcelo já trouxe. Eu queria trazer uma outra coisa, porque acredito que a maioria das pessoas que estão aqui na live sejam pessoas sem deficiência. E eu acho que para a gente também poder colaborar nessa luta de uma sociedade mais acessível, de lugares mais acessíveis, acho que isso parte do nosso convívio com pessoas PCD. Acho que se a gente não convive, a gente não consegue entender, a gente não consegue... A gente pode até falar, legal, realmente é inacessível. Mas se você não participou, você não tem ideia de como essa falta de acesso ela é exclusiva. Ela excludente, exclusiva não, perdão. Ela é excludente, sabe? E eu comentei ali porque, como eu convivi com o Marcelo, e nós somos amigos, e esse convívio, essa questão, ela é mais fácil, é mais próxima. Mesmo assim, para mim, e aí, Marcelo, como ajudo, como faço? Até eu aprender e estar nesse convívio, tomou um tempo. Então, a minha pergunta vai nisso. Como a gente se aproximar de uma pessoa PCD, principalmente em casos de ajuda? Por quê? Porque, por exemplo, no caso do cego, me foi dito que, por exemplo, se você quer ajudar um cego a atravessar a rua ou a qualquer outra coisa, não segure ele. Ofereça seu braço para que ele se apoie, se oriente pelo seu braço e por aí vai. Na pessoa com PCD, tirando o caso do Marcelo, como eu falei, nós somos amigos, esse convívio foi mais fácil. Se eu vejo um cadeirante na rua, eu já ajudei cadeirante a entrar em ônibus, justamente porque a rampa de acesso tinha, mas não funciona, quando muitas vezes tem o motorista não sabe operar direito, ou ele já sai para operar já contrariado, as pessoas no ônibus ficam mesmo assim, já olhando para fora, por que está demorando isso? Tem isso. Então, mas muitas vezes a gente, numa situação que a ajuda não é tão clara, como acesso ao ônibus, muitas vezes eu fico meio sem saber, eu falo, como eu chego? Porque
Marcelo, eu sou muito entrão, então às vezes eu tenho essa coisa de já chegar querendo ajudar, e não é bem assim. Fala, calma, amigo, eu te pedi ajuda, eu estou precisando de ajuda. Então, esse approach, para mim, é a parte mais delicada no tratamento com o PCD. E só para fazer porque foram algumas coisas assim, minha mente fica... essa coisa da... Inclusive, eu compartilhei um vídeo com você, não sei se você viu, da menina falando justamente sobre esse novo plano de educação. Realmente é uma coisa... É impressionante como a gente anda para trás, entendeu? Como algumas situações são assim, bizonhas, porque não é difícil você fazer essa análise. Você coloca eles em lugares especiais, ok, eles vão ficar lá cursando, aí terminam, saem, e aí? E aí é que a gente vê, eles existem. Como é que... Não é isso, cara. Pelo amor de Deus, isso é um negócio surreal. Surreal. E também, inclusive, fazendo... Né, eu tô num processo muito de dentro para fora, assim, né, por aqui. E uma das coisas que, nesse convívio, só para terminar, gente, imagino que muita gente quer falar também, quando eu fui... fiquei indo frequentemente à Bahia, obviamente surgiu a oportunidade. Né? Marcelo chegou a ver o Rio 2, 3 vezes. E nenhuma dessas 2, 3 vezes eu pude retribuir o carinho que ele teve comigo, ele e a família dele, e receber na minha casa. Simplesmente porque na minha casa é inacessível. E eu falo isso, pô, cara, com uma, assim, sei lá, velho, com peso, com uma vergonha, que é uma coisa que hoje em dia, depois desse convívio, eu começo a prestar mais atenção nisso, em tudo. Se for, pô, aqui não entra. Por quê? Porque eu tenho um amigo cadeirante. Então, como é que eu faço para ir com ele nos lugares? Ou para que ele venha comigo nos lugares? Ah, não, eu quero sair com... Não, mas aqui a gente não pode vir, porque aqui ele não entra. É complicado. Então, faço também meu compromisso, Marcelo, de ir aos pouquinhos ajeitando o cafofo para você poder chegar aqui, tá tudo certo. E não vai ser assim, não vai entrar em casa e não vai conseguir o banheiro, não, tá? Vai entrar em tudo, tá? Aí, aos pouquinhos chega lá. Gente, obrigado pela oportunidade de falar. Marcelo, sempre bom te escutar. Aprendo muito com você todos os dias, meu irmão. Te amo muito. Beijo. Até logo, gente. Obrigado. Obrigada pela contribuição, Alex. Eu estou voltando aqui. O José, acho que a Vânia cedeu o lugar. O José quer fazer uma outra pergunta. Eu queria que o Marcelo falasse um pouquinho sobre como a gente pode conviver com o PCD. Desculpa. Era essa a minha primeira pergunta. Obrigada, Alex. Você quer esperar um pouquinho? Eu peço para o seu José e aí você já responde as duas. O que você acha melhor fazer? Okay. Pode ser. José, com você. Muito obrigado. Eu só queria fazer uma pergunta para você. Como o Alex disse, a gente tem muita gente aqui, a maioria das pessoas pode não ter uma deficiência, né? Então, às vezes, as pessoas que não têm deficiência também, elas estão em outras coisas, outros movimentos de vida. E aí, de repente, elas não têm tanto tempo para se dedicar voluntariamente como gostariam, né? No caso, as pessoas que realmente gostariam de voluntariar, né? Então, eu digo assim, quais são as plataformas que você, né, tem acesso hoje em dia ou que possa contribuir para que essas coisas sejam menos difíceis para uma pessoa com deficiência? Eu estou dizendo em termos de recursos financeiros ou então voluntarismo, né? Ou qualquer coisa que seja, porque acho que de várias maneiras as pessoas querem ajudar, mas as pessoas não estão disponíveis da maneira que, né, poderia ser, por exemplo. Então, se você pensa que alguém só precisa voluntariar fisicamente, indo no local, ajudando alguém, ou fazendo um protesto, ou escrevendo uma carta, puxando uma lista, ou sei lá, qualquer coisa, mas tem pessoas que não têm condições de fazer isso às vezes, né? Então, quais são os meios, quais são as fontes para que essa ajuda pode ser dada de várias maneiras? Alguém mais fala, Lê? Por enquanto, não. Pode seguir. Certo. Então, primeiro começar por Alex, meu irmão, nossa, de vida, cara extremamente querido, super amado na família, não só por mim. E começando lá, quando ele falou do meu aniversário, né? O Mika Zig, é Mika Zig porque a gente fundiu o termo micareta com zig, né? Porque, para você ter ideia de como eu realmente gosto de viver e celebrar a vida, como alguns, inclusive, entendem que a gente faz um acordo antes de se materializar aqui, né? Antes de descer, né? Do céu para cá, a gente faz um acordo das coisas que a gente quer viver.
com certeza deve ter sido uma exigência minha que no dia após o meu aniversário fosse feriado. Então, eu nasci no 14 de novembro e 15 é feriado. E aí, quando ele emenda com o final de semana, acontece Mikazig, porque é um aniversário que tem dia para começar, para terminar, depende dos convidados. E a gente já fez muitas vezes festas como essa. E às vezes é assustador, as pessoas olham para mim e dizem, mas você bebe? Eu chego nos restaurantes, o garçom invariavelmente chega para mim e faz, quando ele fala comigo, refrigerante, senhor? Não, você tem cachaça? Porque eu realmente gosto de cachaça, não é para afrontar ele, não. Mas eles acham que nem isso a pessoa com deficiência pode fazer, se divertir, né? Nessa questão que o Black, o Alex traz, de como é melhor oferecer ajuda para a pessoa com deficiência, a melhor forma é a forma trivial, que se é usado para com todo mundo, com ou sem deficiência, principalmente entre as pessoas sem deficiência. Você não chega na pessoa e impõe uma ajuda goela abaixo, você simplesmente pergunta, está precisando de ajuda? A partir daí, vai haver uma comunicação e vai se entender que tipo de ajuda é necessário e se pode ser atendida pela pessoa que ofereceu ajuda. Porque realmente tem isso que ele falou, a pessoa cega, as pessoas, vou lhe ajudar a atravessar, e pega o braço do cego e quase arranca. Imagina, a pessoa não está enxergando e você sai puxando ela num eterno vão. Imagina o desespero que é dessa pessoa. Como eu já tive algumas vezes também, as pessoas chegam na cadeira de rodas e dizem, está precisando de ajuda? Já mete mão na cadeira, já sai empurrando para um lado. Não dá tempo nem de você dizer, mas eu queria ir para o outro lado. Não era para esse. Porque as pessoas, isso atende um olhar capacitista, de que a pessoa com deficiência sempre está precisando de ajuda. E, de fato, ela está sempre precisando de ajuda. Mas não por causa da sua deficiência, pela falta de acessibilidade. Ela precisa de ajuda. Eu tenho aqui, eu moro na Boca do Rio, no Imbuí, que é um bairro que é super frequentado, que tem várias barracas, que inclusive eu fui com uma outra amiga de infância que está aqui na live também, Cibele, do Rio. A gente foi lá nesse barzinho e tem um local, uma vez eu fui lá sozinho, e eu peguei o ônibus, soltei no ponto, desci, me direcionei até o ponto, né, até o farol, a sinaleira, enfim, cada região tem um nome, né, para dar. E aí, quando ele ficou vermelho, ok, eu desci a rampa do meu lado, e quando eu cheguei do outro lado, cadê a rampa? Aí é nessa hora que você para e pensa, será que é nessa hora que a sociedade espera que Jesus apareça e diga, levanta-te, anda e vai dar certo, é isso mesmo? Porque não tem a rampa do outro lado. Super inacreditavelmente, a rampa não existe. Quando você olha, ela está a não sei quantos 1.000 metros de distância, ou de quilômetros, você nem enxerga ela do outro lado, e você não entende essa coisa de não realmente ter um envolvimento com uma solução que você está propondo ali para a sociedade e para um segmento social ter convívio com todos, né? Então, se você quer prestar ajuda a uma pessoa com deficiência, coisa básica, pergunta a ela se ela precisa e como pode ajudar, que certamente ela vai dar um jeito de se comunicar com você, mesmo que ela não fale, de te orientar de como você pode ajudar. Então, esse é o processo mais tranquilo, fazer como faz com as outras pessoas, né? Inclusive, já pegando esse gancho, palavras como andar, enxergar, que você fica com receio de falar com um cadeirante, que do termo andar ou correr, ou falar com um cego sobre enxergar, não, é para falar normalmente. Isso não vai nos agredir, isso não vai nos constranger. É para falar normalmente, não é para ter milindre, porque cada ressalva que uma pessoa sem deficiência faz ao tentar se relacionar com a pessoa com deficiência, certamente é pautada no capacitismo. Não que eu digo que as pessoas sejam mais e que isso seja feito de forma consciente, não. É porque isso é estrutural. Isso vem de muito mais profundo, isso vem de muito antes. Antigamente, nos primórdios, as pessoas com deficiência, as crianças, elas eram abandonadas, simplesmente abandonadas.
nas matas, nas moitas, nas esquinas, nas instituições. A gente tem uma instituição aqui, Lar Vida, aqui em Salvador, que é composta apenas por pessoas, crianças e jovens com deficiência que foram abandonados. São, em média, 100 pessoas com deficiência lá, abandonadas, que fazem um trabalho que você diz, nossa, que trabalho lindo. Mas é muito pesado e cruel, se você pensar na razão da existência dessa instituição, realmente propõe uma reflexão que você já fica um pouquinho até constrangido de enaltecer tanto a beleza da realização dessa instituição. Obviamente, você tem que reconhecer, você tem que aplaudir, porque é uma deficiência da sociedade que provoca essa necessidade, e tem pessoas que, querendo ou não, acolhem, abraçam e ajudam essas pessoas, né? A gente tem culturas ainda no mundo que descartam suas crianças com deficiência como sinal de mau agouro, mau presságio, que vai ter um enfrentamento ruim na sua existência, na comunidade, por isso precisa realmente sacrificar, né? Então, essa ausência de convívio, depois a gente passar a conviver nos quartos dos fundos, depois nos manicômios, depois nas escolas especiais, e agora essa proposta de retorno à escola especial, essa proposta de retirada da cota ao trabalho, só dificulta cada vez mais em situações como estas, que já poderiam estar apaziguadas, voltam a ser gritantes novamente. É justamente isso que o Alex falou. Sem o convívio social, sem a inclusão, não tem como as nossas relações serem naturalizadas. Então, as crianças vão continuar, quando já infectada com o olhar capacitista dos seus familiares, vão continuar apontando para as pessoas com deficiência. Isso quando eu digo já infectadas, porque eu tenho um neto de 2 anos e meio, e ele fala tudo. Só não me perguntou até hoje por que eu estou na cadeira. Porque ele ainda não foi infectado por isso. Ele ainda não tem o olhar capacitista na sua estrutura, dentro dele, operando. Então ele não vai me perguntar. Enquanto isso não passar a ser uma realidade para ele, o capacitismo, ele não vai. Mas isso vai passar a ser para ele. Infelizmente, em algum momento, porque a gente não convive. A diversidade humana, que se fala tanto e se pauta tanto hoje em dia, ainda não é realidade. Eu falo aqui do lugar de fala da pessoa com deficiência, da pessoa preta com deficiência. Mas não sou só eu que reclamo. As mulheres estão reclamando, e não é de hoje. Os LGBTs estão reclamando, não é de hoje. Os gordos estão reclamando, não é de hoje. Se você for ver a categoria que não está reclamando, é uma só. E é bem pequenininha. O resto todo está sofrendo violência. Então, a gente precisa realmente exercitar cada vez mais a escuta, estar disposto ao outro, porque, inclusive, dessas situações, a gente não está livre. O que houve de gordofobia durante essa pandemia, que eu só faço comer, que eu vou sair uma bola dessa pandemia, que eu não vou ter roupa para entrar, sem realmente pensar que outra pessoa que é gorda, por um mundo de situações, de motivações, enfim, de definições, que o corpo dela é assim, não pensa como isso chega na pessoa. Não tem nem um cuidado, um zelo de pensar que isso pode estar agredindo uma pessoa que vive uma exclusão também. Porque um gordo passar na roleta do ônibus, pelo amor de Deus, um gordo sentar numa poltrona do avião, pelo amor de Deus, lojas, agora que a gente vê falar em plus size, sabe? Então são muitas situações que a gente precisa realmente rever. E eu vou te dizer, inocentemente, eu ainda tinha uma expectativa que a pandemia pudesse trazer essa reflexão para um número muito maior de pessoas do que a gente consegue observar tendo essa disponibilidade, mas ainda não. Ainda não. A gente ainda vê pessoas defendendo a violência como discurso e como atitude, né? E eu acabei falando demais e me esqueci da pergunta, a segunda pergunta do José. Eu vou pedir para o José abrir o Sem microfone. problema. Sem problema. A pergunta
Bom, eu também, só para avisar para você, assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito otimista na vida, mas bem realista também, né? Então eu sou dessa essa força também, assim, da gente continuar as coisas. Mesmo que você tenha barreiras, você está aí para isso, você pode, né? Eu tenho um amigo também que ele também tem uma deficiência, ele é um ator, né? Ele faz peças, ele trabalha em peças de teatro, um cara assim como você também, né? E então é uma pessoa que está aí para guerreiro mesmo, né? Uma coisa muito boa, assim, né? Com bastante coragem, bastante coisas também. Mas a minha pergunta para você era com relação às fontes, né, que tem para que as pessoas possam, né, realmente colaborar, porque não é só porque a pessoa tem deficiência que ela precisa de colaboração. As que não têm deficiência também precisam. Mas nesse caso, né, eu estou dizendo não fazer nada disso uma coisa tão especial, assim, que formas as pessoas podem ajudar quando elas não têm o tempo, talvez, ou não têm a disponibilidade por uma situação, uma estrutura de família ou qualquer coisa. Como as pessoas podem ajudar nesse sentido? Especialmente na cidade onde você mora, porque acho que quando você trabalha com a comunidade, né, você cresce muito mais, né? Quando você trabalha pensando no mundo, fica muito difícil. Então, você trabalha com uma coisa pequena, se você pode ter mais resultados, o impacto é melhor, né? Então, como é Salvador nesse sentido? Zig, deixa eu só Oi. interromper um minutinho, antes de você responder, só passar aqui para o pessoal. Nós estamos entrando nos 15 minutos finais. Quem tiver pergunta pode sinalizar. Agora, depois do José, nós temos a Tatiana, tá bom? Então, mais aí para vocês estarem tendo assim noção do tempo aí, como que a gente está. Obrigada, gente. Desculpe interromper. Antes de mais nada, muito obrigado, Marcelo. Obrigado. Eu que agradeço. Sim. Existem muitas formas de ajudar, né? Seja participando, se aproximando das instituições já existentes. Com certeza tem, onde você reside. É São Paulo, é isso, José? Não, eu não moro no Brasil, mas, Não, então, aí mas já online, ficou. né? Tem as coisas online, né? Mas com certeza tem também aí, porque estamos espalhados no planeta, né? E seja se aproximando dessas instituições, participando. Eu mesmo eu já estou desenvolvendo uma segunda. Eu tive uma primeira chamada Mergulho Cidadão, que era uma campanha preventiva aos riscos de acidente que eu sofri, que foi mergulho por águas rasas, e que, por incrível que pareça, é a terceira causa de acidente no país que leva pessoas a adquirir deficiência. E que não se fala. Tanto é que o slogan, né, o mote da campanha era: pior do que ser vítima do acidente é ser vítima da falta de informação. E a gente fazia essas campanhas nas praias, nos rios, nas festas, nas empresas, nas escolas. E depois, por falta de recurso, a gente acabou dando uma esfriada nela. E agora a gente está com um novo projeto, que é o Quilombo PCD, que trata dessa interseccionalidade de raça e deficiência, da pessoa preta com deficiência. Porque, assim como nos outros movimentos, dentro do movimento da pessoa com deficiência, a raça distingue as pautas. A gente vai ter pontos em comum, mas vai ter pontos que são da questão exclusiva de raça. Seja dentro do movimento LGBT, seja dentro do movimento das mulheres, do movimento dos gordos, do movimento das pessoas com deficiência. E aí a gente cria o Quilombo PCD para trabalhar isso, porque a gente levava o nosso ser para trabalhar dentro do movimento das pessoas com deficiência, porém isso era contemplado a nossa deficiência e a gente voltava com a negritude sem atendimento para casa. E quando estava nos movimentos negros, a mesma coisa acontecia. A negritude era atendida e a gente voltava com a deficiência sem ser contemplada para casa. Então a gente precisou dar luz, né, visibilidade a esse lugar de existência, né? A gente fala muito, por exemplo, de a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, é um dado totalmente escabroso, mas a gente não pode confiar na excelência da pontaria desses algozes, desses assassinos. Não que eles acertem exatamente a cada 23 minutos, não. Eles atiram muito para matar um a cada 23 minutos. E nisso que eles atiram muito, aqueles que sobrevivem, acontece o quê com eles? Porque assim como a população sem deficiência é majoritariamente composta por pessoas negras, dentro da população com deficiência isso se repete. A maioria das pessoas com deficiência são pessoas pretas. E será que da onde vem esse dado? O que é que está por trás dele? Porque quando a gente acessa o Estado,
ele nos retorna sempre de maneira muito violenta, seja na segurança, seja na saúde, e isso provoca muitas deficiências. Mas, para além disso aí, eu acho que primordialmente a maneira mais interessante, eu acredito, no meu ponto de vista, para ajudar nessa luta, para contribuir nessa luta, é agregar a pessoa com deficiência. Se você tem alguém na família, se você conhece alguém, convide, queira conhecer. Você vai se surpreender quando você perceber e passar a ter a vivência de que é uma pessoa e não é uma deficiência. Que tem desejos, que tem sonhos, tem aspirações, que tem lamentos, como todo mundo, sabe? E você perde, a sociedade acaba perdendo essas divisas, essas tecnologias, essas oportunidades de olhares, de expressões, de maneiras diferentes de fazer coisas que já estão, inclusive, já cansadas da sua própria rotina, né? Então, acho que a forma assim, primordial e mais básica e interessante é acolher, é chamar para dentro, é chamar para o convívio, sabe? Como a Edilene falou, ela observou que uma pessoa tinha um potencial bacana e recebia menos do que os outros que estavam desempenhando a mesma função. Ela conseguiu equacionar isso e depois ainda realizou uma ação mais anticapacitista ainda, que foi quando teve uma oportunidade, ela disponibilizou essa oportunidade para essa pessoa pela sua competência e não pela deficiência. Obrigado. Obrigada. Com você, Tatiana. Olá, tudo bem aí? Estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Então, eu sou Tatiana. Na época que Marcelo se acidentou, eu estava presente e nos casamos, vivemos por 4 anos. Tivemos um filho lindo, agora hoje temos um neto lindo. E tá atrapalhando o cachorro aí? Tá dando para te ouvir. Pode ir. Posso continuar? E eu queria falar, assumir o lugar da companheira dessas pessoas, né? Que eu me lembro que quando nós chegávamos nos lugares, parecia que eram uns ETs chegando, né, Aracelo? Você lembra? A gente parava tudo, todo mundo ficava assim olhando, tipo, como assim? O que é isso? Como pode? E eu cheguei a escutar algumas piadinhas bem sem graça, sabe? Uns comentários assim, sem noção, vamos dizer assim. Tipo, nossa, tão jovem. Eu tinha 18 anos, Celo, não sei. É melhor não contar. 18 anos e era muito... Hoje, eu confesso que na época eu não prestava muito atenção, não me agredia muito, porque eu tinha todas as outras coisas para me preocupar, inclusive com a nossa vida, que eu não prestava muita atenção em algumas coisas, que hoje eu já consigo... Nossa, aquilo era tão pesado, agredia tanto. E é isso que eu queria falar. Existe, sim, uma beleza que eu não tenho nem palavras para traduzir nos relacionamentos de uma maneira geral, e não é diferente com uma pessoa que tem essa ou aquela deficiência. Nós fomos felizes e eu me lembro que as pessoas não acreditavam, né? Eu ouvi pessoas dizendo para mim, nossa, eu rezo todos os dias para que... Ah, meu Deus, isso é tão pesado para você. Não tinha nada de peso, não tinha nada de sofrimento, né, Aracelo? Né? A gente conseguia ser, assim, eu pelo menos, né? Muito feliz e vendo muita beleza em tudo aquilo. Portanto, que nós temos um filho de 24 anos, um neto de 2 anos, e enfim, eu quero só deixar claro que foi a maior, melhor e mais profunda e mais completa experiência da minha vida. E eu sempre digo para você, né, que é o meu potinho de ouro, é a minha riqueza. Eu guardo assim num lugar muito especial mesmo. Éramos muito jovens, né?
E, enfim, já não é difícil em nenhum tempo o casamento é difícil, mas que as pessoas olhem para os relacionamentos com mais leveza, que se não querem aceitar, não querem entender, que parem de ficar questionando. Ah, mas por que será? Porque ela está com ele? Será que é rico? Será que sustenta? Será que está bancando? Deve ter um amante, porque será na cadeira de rodas? Será que funciona? E eu cheguei ao ponto de pessoas duvidarem que eu estava grávida dele, né, Celo? E sim, nosso filhote é a cópia dele. Dizer que filho né, tira, né, dá culpa. Assim, de uma maneira bem agressiva, eu tinha que ouvir esse tipo de coisa. Então, eu quero deixar claro aqui que eu também me incomodei, que esse lado também me incomoda, que as pessoas olham mesmo de canto de olho, que as pessoas não ficam tentando entender o porquê daquela relação, quando não tem o que se entender. É simplesmente uma relação e ponto. Era isso. Muito bacana, Tatiana, legal o seu depoimento, grande contribuição, porque realmente o julgamento impera o ser humano, né? Então tá sempre, a gente se auto-julga e as pessoas julgam o tempo todo. Então, como lidar com tudo isso e como a gente trabalhar isso na gente para minimizar todo esse processo desses julgamentos e até auto-julgamento, né? Porque a gente está dentro de um sistema julgador aí, e a gente precisa desenvolver isso e não tem muito para onde correr mesmo, temos que... E é muito bacana você trazer esse lado, né? Trazer, porque eu acho que muita coisa só quem passa na pele para saber, seja lá qual for a situação, né? Às vezes a gente vê muita coisa por aí, mas enfim, é difícil para quem não vivenciou uma determinada situação conseguir entender com a mesma precisão de quem realmente está dentro de uma situação, né? Então é muito bacana essa troca, essa contribuição, porque a gente consegue realmente ter um outro ponto de vista para tudo, né? Porque é tudo realmente um interessante ponto de vista na nossa vida e a gente consegue estar podendo entender e compreender mais uns os outros e a nós mesmos, né? Porque é para isso que nós estamos aqui também. Sim, sem dúvida. Eu quero muito, muito, muito agradecer a todos vocês. Eu não sei se alguém mais quer falar alguma coisa, eu tenho uma pergunta antes da gente encerrar, antes do Dole 1, Dole 2, Dole 3. Aproveitar antes de passar a palavra, se alguém ainda quiser falar alguma coisa. Marcelo, gratidão imensa, imensa, imensa por você contribuir com a gente, por você trazer toda a sua experiência, toda a sua bagagem, e trazer também todo esse seu outro lado, né? Porque uma coisa é você vir falar de capacitismo e ser muito, como é que eu posso dizer a palavra, mas ser muito profissional em relação a isso, e outra coisa é você trazer a sua vivência dentro disso e tudo que vem acontecendo, e porque a gente tem mesmo, né? Todos nós somos ignorantes em algum ponto da nossa vida. Nem tudo a gente sabe, nem tudo a gente sabe lidar, né? E foi bem interessante a fala do Alex, quando ele se coloca vulnerável e fala, cara, é o meu amigo e eu preciso adaptar minha casa para ter ele aqui comigo, né? Então, é muito bacana isso, porque a gente realmente, infelizmente, a gente está dentro de um sistema que, como você disse, o seu netinho hoje ele não tem essa visão, mas uma hora ele vai acabar, né, tendo algum conflito ou alguma coisa, ou alguém falar alguma coisa que pode até deixar uma criança chateada, como a gente vê nas escolinhas, né? Como todo mundo passa por uma situação. Então, acho que é muito legal essa contribuição, faz a gente ter um olhar diferente para tudo mesmo, e a gente aprender sempre, a cada dia mais, estar mais consciente nisso e olhar acima de tudo sem julgamento de nada sobre nada e sobre todos, porque acho que o primeiro princípio no meu entender, é que eu falo muito por mim, que eu me auto-julgo muito, e, né, a gente às vezes, eu sou burra, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo, e além disso a gente tem um julgamento externo, né, que é tudo que você estava colocando e o que vem acontecendo. Então, cara, sua contribuição foi sensacional, te agradeço muito, 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 demais mesmo, te deixo aí para suas considerações finais, para o seu recado final, depois se a Martinha quiser entrar aí para finalizar, e se mais alguém tiver alguma pergunta, a gente já está entrando nos minutinhos finais aí. Contigo, Marcelo. Tatiana, mais uma vez, gratidão pela contribuição. Primeiro, eu queria agradecer justamente as palavras de Tati, né? Que foi uma companheira, ela teve no momento mais crítico, no momento mais
insólito, mais em suspensão que eu vivia. Eu não tinha realmente razão de nada do que estava ocorrendo, eu não tinha expectativa, a única coisa que eu via é você tem que voltar a andar, tem que voltar a andar, e eu vivi um tempo da minha vida nessa missão, e inclusive dentro dessa expectativa eu acabei não participando do nascimento de meu filho, porque eu estava em São Paulo tentando voltar a andar, e meu filho nasceu e eu não estava presente. Entende? Então, a gente enfrentou muitas situações juntos, mas a gente também celebrou muitas outras também juntos e que são, com certeza, muito importantes para a construção da minha pessoa. Eu lidar com a minha deficiência de uma maneira harmoniosa, de uma maneira amorosa, assim como as pessoas têm que lidar com as suas situações que a sociedade diz que foge do padrão, da mesma forma, porque senão a gente fica nesse processo que é já hoje muito batido no nosso país, que é de responsabilizar as vítimas pelos crimes, pelas violências sofridas. E a gente começa a se autopunir e a se excluir cada vez mais e isentar os comportamentos, as ações, as atitudes que são elas, de fato, a violência, quem pratica a violência. A gente sofre a violência e sofre duas vezes porque a gente também se sente responsável por ela. Então, eu tenho um filho, meu filho tem 1,85 m, 86, ele é negro, tinto como eu, só que ele é jovem. E aí ele quer botar piercing, ele quer botar tatuagem, eu digo, não, meu filho, não bote. Mas não é porque eu acho feio, não, porque eu também tenho piercing e tatuagem, inclusive depois, por influência dele, e para, inclusive, reforçar isso e acabar esse estereótipo dentro da nossa conversa, que era, meu filho, não bote tatuagem não, meu filho, porque você já é grande, forte, entendeu? Chamar a atenção. Cuidado, não vá para aquele lugar. Ó, o horário. Ao sair de casa, está com o documento na mão? Ainda hoje ele tem 24 anos. E eu digo a ele, pergunto a ele, você está saindo com o documento? E isso aí é uma violência que o racismo incide sobre as pessoas negras. Porque mesmo de posse do documento, a gente é assassinado para depois ver quem somos. Então, ou a gente para, de fato, e quem está disponível, pura gratidão a todos vocês que estão presentes aqui, máxima gratidão, e isso fortalece a gente, a esperança que o José comentou. E isso impulsiona para que a gente continue lutando, porque, como eu disse antes, por mais que eu fale em alguns momentos de situações particulares minha, os desdobramentos são coletivos. Tem uma infinidade de pessoas que passam pelas mesmas coisas que eu passo, se não muito próximo. E vocês, por sua vez, passam pelas mesmas coisas que vocês, que o Alex comentou aqui, que o José comentou, que a Dilene comentou. Por quê? Porque a gente não convive. O que precisa é isso, conviver, estar com o outro. A gente precisa, a gente tem dois ouvidos. Eu tenho repetido isso incansavelmente. A gente tem dois ouvidos. Não é à toa isso. Deve ter algum significado. A gente tem uma boca só. Que a gente quer falar mais do que ouvir, né? E quando a gente está ouvindo o outro, a gente, na verdade, não está ouvindo. A gente já está pensando na resposta a dar. A partir do nosso achismo, do que a gente acha que está ouvindo ele dizer, que está entendendo ele dizer sobre uma situação específica. A gente está longe, está longe. Se a gente não exercitar a escuta, não exercitar a compaixão, a empatia, e respeitar os lugares de fala, e deixar de diminuir e traçar como mimimi cada dor que é exposta. Porque isso que o Alex fez aqui, por exemplo, é preciso coragem e muito amor para fazer, se expor dessa forma. E dizer, como é que eu faço? Eu quero fazer, eu não sei, como é que eu faço? Isso aí, com certeza, e eu falo por experiência própria, até chegar esse momento, é um calvário que se atravessa até chegar o momento de expor isso. E aí, do nada, vem uma pessoa totalmente egoísta e diz, é mimimi. Acabou qualquer possibilidade de diálogo, de proposição, qualquer estabelecimento de vibração diferente do que a gente está vivendo agora. Mas, voltando, né, para os agradecimentos,
eu quero de novo agradecer a todos e todas aqui presentes, de verdade. Eu estou vendo aqui agora, eu não sabia, não sei se ele está presente desde o início, o José Copertina, o cara que me deu a possibilidade de estar falando aqui com vocês hoje. Chega, emociona falar dele. E é um irmão querido, é aquele cara de 13 anos que hoje constituiu família e que está próximo a retornar para o país, e a gente vai poder, com fé em Deus, né, quando essa coisa equacionar melhor da pandemia, estar junto de novo, porque 20, deixa eu ver, 23, 20, 25 anos da minha vida só existem a partir do amor dele por mim, da disponibilidade, do olhar dele para mim, porque, inclusive, no momento que eu estava boiando na água, foi comentado de que seria uma brincadeira minha. E se ele aceitasse aquilo ali como um mimimi, como se fosse realmente uma brincadeira para provocar algum outro tipo de sentimento nos outros, eu não estaria aqui, não teria um filho, não teria conhecido, casado, descasado com Tatiana, não teria um neto, não teria conhecido a Alessandra, a Martinha, que propiciou esse espaço de partilha, sabe? Esse espaço de inclusão. Esse sim é um gueto interessante. E o gueto tem que ser esse ampliado cada vez mais para que ele se torne um único gueto com toda a diversidade humana compreendida dentro dele. Toda ela. Então, eu quero agradecer a todos e todas presentes, a Alessandra, a Marta, dizer que esse projeto é incrível, ele é um local, um ponto de cultura, um local de reflexão, de aprimoramento das nossas capacidades e qualidades humanas, de dar uma atenção de maneira mais amorosa às nossas deficiências, às nossas carências, para que a gente entenda que somos humanos mesmo, humanos, sabe? Para que caiam todas as distinções que são feitas a partir de raça, de gênero, de deficiência, que nada disso mais tenha relevância nas relações, nem mesmo seja enfoque de nenhuma discriminação. Então, abracem, agora não, né? Nesse momento da pandemia, mas enquanto ideia, abracem as pessoas, acolham as pessoas. Todo mundo tem o que dizer e não pode ser tratado nem rebatido como mimimi. Absorva. Se não dá para você, beleza. Seja sincero, diga a pessoa, não compreendo. Né? Tenta o próximo da fila, mas eu vou tentar colar com você nesse rolê. Mas, enfim, ficaria aqui até o próximo dia da próxima live de vocês falando. Já deu Eu para perceber também, que eu viu, gosto um Marcelo? pouquinho, né, de falar. Mas, finalizando, só gratidão. Obrigado. Ô, Marcelo, obrigado a você, viu? Eu também ficaria aqui. Amanhã a gente pode passar um feriado aqui conversando sem problema nenhum. Quero te agradecer muito, Marcelo, mas muito mesmo. E eu acho que tem uma palavra no meu conceito que resume tudo isso que a gente falou, né? Que é o respeito. Que, né, tem tanto. Eu já já tive preconceito de eu andar de skate, né? As pessoas já me xingaram na rua, falando que era uma velha ousada, que eu já até comentei aqui, só porque eu estava andando de skate, estava fazendo nada, estava não passei em cima de ninguém, não fiz nada, e duas pessoas me falaram, que velha ridícula aí andando de skate. Então, aonde chega a cabeça do ser humano, né? Que é um absurdo isso, né? Então, acho que quando a gente tiver realmente um respeito um pelo outro, independente do que você faça, independente do que você é, de cor, então, eu não quero nem entrar nesse assunto, que isso eu acho a coisa mais absurda que existe na face da Terra. Então, é o respeito mesmo. A gente tem que ter respeito pelo ser humano, por tudo. Na hora que a gente tiver essa palavra muito certa dentro da gente, acho que tudo vai melhorar. Nessa história eu já contei aqui. Alex, eu acho que eu conheço Alex de algum lugar. Eu não sei se ele é surfista e o seu rosto não me é estranho, Alex. Não sei se você... eu acho que você é surfista. Eu posso estar enganada. Mas eu te conheço de algum lugar. De fim de semana.
Mas eu não sei, acho que eu tive em algum momento aí. E é isso mesmo. Então, você vê uma coisa de andar de skate, eu surfo também, e muitas vezes eu entro na água por ser mulher ou por ser um pouco mais velha, aí todo mundo às vezes fica olhando. Então, isso é uma idiotice, né? É uma babaquice. Então, a gente tem que ser o que a gente é mesmo. A partir do momento que a gente respeita os outros também, não importa. Eu não me importo muito com a opinião dos outros, porque eu sei muito bem o que eu sou e não me interessa muito a opinião do outro, né? E quando a gente tem a nossa estrutura e sabe bem o que a gente faz, o que o outro pensa é o problema do outro, né? A gente não tem como tratar da cabeça do outro, a gente tem que saber da nossa. Bom, Marcelo, muitíssimo obrigado, você é um cara sensacional. Obrigada pela sua amizade, obrigada pela honra de ser sua amiga, te agradeço muito. Tatiana, prazer, eu não te conhecia, quero te conhecer, me dê essa honra, que por você, só esse sorriso aí, não precisa falar mais nada. Vamos marcar aí um encontro aí. Obrigada, Marcelo, obrigada mesmo, quero te ver em breve, que eu tô louca para dar esse abraço aí, dar um cheiro aí em você, pessoalmente. Muito obrigada a todos, boa noite. E, olha, eu estou dando aula de ginástica, é gratuito, a gente não vai pedir dinheiro para ninguém, depois vai pensar, tem que dar dinheiro, não. Todas as terças e quintas-feiras, 10 horas da manhã, tem um grupo pelo WhatsApp, né, que a gente é o programa Próximo Passo, e esse grupo do WhatsApp não fala nada mais do que a nossa programação. Então, se alguém quiser entrar, entre em contato com o Marcelo, se alguém quiser participar, sem problema nenhum. E todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, a gente tem um convidado, né, que já veio vários temas. Era o médico, já veio o nutricionista, já veio atleta, já veio um monte de gente. E vocês estão totalmente convidados e foi muito legal. Foi uma das melhores. Marcelo, não posso falar que foi a melhor, porque senão tem gente que vai ficar com ciúmes. Mas foi uma das melhores. Foi muito bom. Obrigada mesmo, de coração. Amo você, querido. Ó, de coração mesmo. Muito obrigado. Obrigado a todos. Gratidão, gente. Uma boa noite. E se alguém quiser acessar tanto o grupo do WhatsApp, a gente tem aqui no chat, a gente deixou o link da nossa plataforma digital. Lá tem um conteúdo riquíssimo, com todas as lives que já aconteceram, com vários profissionais que já vieram, tanto da área da saúde, quanto o pessoal trazendo suas vivências, network. Além disso, a gente tem um e-book lá para quem está com dificuldade aí de se disciplinar, fazer as coisas do dia a dia. Então, quem tiver querendo saber um pouquinho mais, acessa a plataforma, rola para baixo, né? Arrasta para cima, que lá tem um monte de link para vocês. Tem até... Tem Instagram? Oi? Tem Instagram? Instagram nós não temos o Instagram, nós optamos por trabalhar apenas com esse grupo fechado do WhatsApp, que é um grupo onde as pessoas não trocam informação, elas apenas recebem os links e a plataforma. Nós temos o nosso canal do YouTube, que também você acessa pela nossa plataforma digital, e você pode, inclusive, ter dicas aí de tecnologia que a gente está passando para o pessoal aí, principalmente tem alguma galera aí que tem... Amanhã mesmo vai estar sendo lançado um vídeo com as últimas atualizações do Instagram e do WhatsApp, para quem ainda não viu. Então, a gente solta videozinhos também com dicas de descomplicando a tecnologia. São dicas práticas, simples e curtas aí. Então, é isso, pessoal. Se vocês tiverem interesse, acesse o link, dá uma fuçadinha lá, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, não. Tá certo. Tati, um beijo, bom te rever. Conhecemos rapidamente no Mikazig lá. José, não te conhecia, cara. Obrigado por estar com meu amigo lá naquele momento. A gente ainda vai se ver lá em Salvador, num outro Mikazig. Parabéns pelo netinho, Tati. Parabéns, gente. Desculpa, acabei fazendo um negócio pessoal aqui no meio de tudo. Eu bagunço. Por isso que o meu microfone tem que ficar desligado. Tem todo mundo em casa, Alex. É Salvador, né? Não é Marta, é Salvador, não tem. Tá